Nós já estamos em direto. Peço desculpa por nos termos atrasados, mas foi por causa estávamos a ver aquela reportagem da Alexandra Borges na TVI. Estava muito interessado. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Não vou falar nisso hoje. Pronto. Então, nós hoje estamos com o tema da aceitação. Agora, estão a ouvir muito mal, muito baixo. Técnico, muito baixo, muito mal. E a imagem está boa. Filhota, a imagem está boa. Filhota, diz lá, se não estão a ouvir bem. Tudo a ouvir bem? Está muito baixo. Estou a dizer que está a ouvir muito baixo. Então, eles não pegaram a música da entrada, não sei. Não digas que sou todo. Já faz refresco que ele diz que já apagou a música. Está bem? Já apagou a música, não já? Agora já apagou. Já? Já está a ouvir? Ótimo. Obrigado por teres telefonado. Eu não vou dizer quem é. Beijinhos, querida. Detinha, diz lá. Filha, já ouvem? Já está tudo bem? A música está muito alta. Continuam a dizer. Tu tens música nisto. Eu vou ver aqui. Obrigado por teres Não está a música nada. Olha, eu estou a ver também. Beijinhos, querida. Prontos. Vocês é que estão com atraso. Detinha, diz lá. Agora sim, a Dete diz. Portanto, podemos começar. Vamos começar. O tema é aceitação. Algum de vocês é capaz de me definir, a nível material, de coisa, vão aí ao Google e definam lá aceitação, para vermos o que é. Porque aqui o técnico estava a dizer que se chegasse aqui com um chocolate pequenino, não ofereceu um chocolate grande, e disse assim, a aceitação é eu chegar aqui com um chocolate pequenino e dar-te e tu aceitares. Isso é a aceitação. Pronto. E eu comecei-me a rir, não é? Estão a ver a cena. E não digo o resto que ele disse, porque ele ainda disse outras coisas. Este técnico é levado da breca. Pronto. Algum de vocês sabe realmente definir a aceitação? É isso que eu pergunto. Algum de vocês sabe definir a aceitação? Estava aqui à espera que alguém dissesse. Mas ninguém diz, portanto está tudo muito atrasado, as linhas estão atrasadas porque hoje há uma sobrecarga muito grande por causa da corrupção que está a existir na internet. Não se esqueçam. Pronto. Podem pôr as vossas perguntas antes de coisa, porque eu tive aqui um olhar fulminante, que ia morrendo aqui agora, do técnico. Podem pôr as vossas perguntas, podem fazer o favor de partilhar, porque temos poucas partilhas, temos que ter mais partilhas. Podem fazer o favor de visitar a página www.fernandobaltazar.com e pôr lá os vossos problemas pessoais, não os ponham, porque eu já ponham lá nessa página, porque se vocês porem, isso fica gravado ao vivo e vocês não podem fazer isso, porque algumas pessoas depois podem ficar contra vocês. Têm que se lembrar que tudo o que vocês escreverem, quando outras pessoas forem a ver o vídeo sem ser ao vivo, aparece lá o que vocês escreveram. Portanto, limitam-se a fazer as perguntas sobre o tema e a falarmos sobre o tema, porque é a coisa mais importante neste momento. As outras perguntas vocês põem no mensageiro da página do Círculo de Fraternidade ou põem na página www.fernandobaltazar.com e depois, a tempo oportuno, será respondido. E quando não é respondido, é feito e acabou-se. Agora, eu gostava de saber se alguns de vocês sabem o que é a aceitação. Temos que aceitar sempre que nos fazem mal. A aceitação para mim e aceitar o que a vida nos dá, mesmo sabendo que é difícil. Agora,
Apareceu aqui a minha voz, mas não foi do meu. Foi ali do computador. Que era para ver se estava bem. Pronto. Então, na verdade, a aceitação é nós aceitarmos os acontecimentos que se dão na nossa vida. Mas temos que sabê-los aceitar. Porque quando, por trás da aceitação, existe sempre o respeito. Quando nós nos respeitamos a nós e aos outros, mais fácil será aceitar quer os acontecimentos desagradáveis, quer os acontecimentos agradáveis. É fácil para nós aceitarmos os acontecimentos agradáveis, mas nunca nos podemos esquecer que enquanto a nossa alegria está acordada, a nossa tristeza está a dormir e vice-versa. Então, quando os acontecimentos são agradáveis, devemos ter em atenção que por trás desses acontecimentos virão outros que serão desagradáveis. E a aceitação serve mesmo para fazer esta mediação entre as coisas que acontecem connosco, com cada um de nós. A mediação entre as coisas que acontecem boas e más. A aceitação não é a lembrança com raiva, com rancor e com ódio dos acontecimentos do nosso passado. Nós devemos olhar para o nosso passado como uma lição e devemos realmente observar esse passado sem mágoa para depois podermos conversar sobre os assuntos do passado e prepararmos o nosso futuro, não cometendo os mesmos erros ou não sendo vítima dos mesmos embustes, das mesmas coisas. Quem é que aceita a morte de um filho? Quem é que aceita a morte de um amor? Quem é que aceita a morte de alguém? Nós não estamos preparados minimamente para aceitarmos a morte, porque nunca pensamos sobre essa problemática. Pensamos que essas coisas acontecem aos outros. Nós nunca estamos preparados para que o nosso familiar ou para que nós próprios estejamos doentes com uma doença grave. Porque, na verdade, nós nunca pusemos a hipótese de que isso acontecesse connosco ou com os nossos familiares. Acontece sempre com os outros. E o problema da aceitação está aí. É que nós nunca pensamos que as coisas acontecem também a nós. Quem anda à chuva molha-se. Mesmo que traga chapéu, molha-se de outra forma. Portanto, o que nós temos a fazer com a nossa aceitação é começarmos a observar, a analisar corretamente e com algum realismo e usando a espiritualidade, o processo intuitivo, dos acontecimentos que já deram connosco próprios, connosco e com os outros e connosco. E não é ficarmos revoltados uma vida inteira porque as coisas aconteceram, porque morreu alguém, porque alguém ficou muito doente, porque alguém foi nosso inimigo, porque alguém disse mal de nós, porque alguém nos deu porrada, porque alguém matou os nossos filhos, porque alguém provocou um acidente. Não é nessa forma, e nós nunca podemos estar nessa forma, a analisar as coisas. Nós temos que saber a razão porquê. Só depois de sabermos a razão, e tendo respeito por nós, pela sociedade, uns pelos outros e pelo ambiente que é criado à nossa volta, só assim é que nós temos a plena consciência do que é a aceitação e de como havemos de aceitar as coisas. Aceitar é olhar para as coisas sem mágoa. Nós aceitamos que aquele acontecimento se deu, mas nós temos que compreender o acontecimento. Porque enquanto não compreendermos o acontecimento, nós somos quase que obrigados a aceitar. Nós aceitamos porque somos obrigados. Porque as pessoas à nossa parte, ao nosso redor, começam: isso aconteceu, tens que aceitar. Portanto, começam a dizer-nos estas coisas e nós acabamos por aceitar porque todos os outros nos disseram para que nós aceitamos. Mas ninguém nos explicou. Ninguém nos chamou a atenção o porquê desse acontecimento na nossa vida. Nós temos que ter consciência também que nunca ninguém nos poderá mudar e nem nós mudarmos ninguém. As pessoas podem se mudar a si próprias. Eu mudo-me a mim próprio, tu mudas-te a ti próprio e cada um muda-se a si próprio. Nós podemos dar determinados conselhos, e é verdade que poderemos dar, mas nunca poderemos, de forma alguma, termos
a consciência ou o privilégio ou o querer que aquela pessoa mude. Seja aos nossos filhos, seja aos nossos companheiros e as nossas companheiras, seja aos nossos pais, as nossas mães, seja aos nossos amigos, seja aos nossos inimigos. Porque quem pretender que o outro mude, nunca o vai conseguir e por isso não vai aceitar. Não tem plena consciência da aceitação. A aceitação é um processo complicado, mas passa por ser um processo simples. Porque a aceitação vem da nossa emoção, das nossas raízes e, sobretudo, da nossa educação, dos nossos valores. Porque o não aceitar, o facto de aceitarmos porque é politicamente correto, não resolve o nosso problema. O nosso problema só é resolvido quando nós conseguimos aceitar o acontecimento, mas para aceitarmos o acontecimento temos de compreendê-lo. Temos de parar um bocadinho. Temos que arrefecer a nossa raiva, a nossa revolta, o nosso descontentamento e temos que parar um bocadinho e pensarmos porque é que aquele acontecimento se deu. Porque é que aquela pessoa disse tanto mal de mim? Porque é que aquela pessoa porque é que aquela pessoa desapareceu da minha vida? Porque é que aquela pessoa morreu? Nós temos sempre... Porque é que aquela pessoa deixou de me amar, por exemplo? Porque é que se deu aquele acontecimento tão desagradável que ainda hoje está na minha alma ou no meu espírito? Estou a dizer para que cada um de vocês possa refletir. O porquê é muito importante para que a aceitação se dê. Porque sem esse porquê, sem essas respostas de nós próprios, a aceitação é sempre politicamente correta. É uma coisa de educação. Mas, na verdade, nós no nosso interior nunca aceitamos. Nós não aceitamos. E ao não aceitarmos, nós começamos a viver muitos problemas, muitos desequilíbrios. Começamos a distanciar-nos da própria realidade e da própria vida. Criamos um mundo muito próprio nosso. Porque nós não aceitamos. Nós só aceitamos porque é politicamente correto. Socialmente temos que aceitar. A aceitação só se torna real, concreta e objetiva quando somos nós a aceitarmos o acontecimento porque o compreendemos, porque o observamos. Porque no futuro nós já não vamos reagir da mesma forma, porque já aceitamos, já compreendemos, não vamos reagir da mesma forma àquele acontecimento. Reagiremos de outra forma. E isso é que é importante para nós. E a aceitação está aí mesmo. Não é só eu dizer, eu aceito-te como tu és. Eu tenho que compreender porque é que tu és assim. E se eu não poderia também ser assim. E é isso que eu tenho que compreender. Porque se eu não compreender isso, eu jamais conseguirei entrar no processo da aceitação. A aceitação não é só aceitar que Deus interfere na nossa vida. Às vezes nós temos uma forma muito simples de aceitar, como usando Deus. Dizemos, foi Deus que assim quis. Foi Deus que assim programou. Foi a vontade de Deus. Essa não é a verdadeira aceitação. Porque eu não posso estar a imputar a Deus um acontecimento que se está a dar na Terra, um acontecimento que eu sou protagonista, que tu és protagonista desse acontecimento. Eu tenho é que analisar o porquê daquele acontecimento. Às vezes foi uma atitude minha, uma palavra que eu dei mal, algo que alguém não entendeu. Depois a pessoa diz assim, mas ele é assim, tem esta maneira de ser. Pronto, aceitamos. Não é bem assim. Porque é que ele deu aquela palavra? Porque no fundo, se eu a dei, tu também tiveste uma reação para mim que não foi a melhor reação, provocaste-me. E eu respondi-te apenas. E aí não há aceitação possível. Ninguém aceita assim de ânimo leve e ninguém vai aceitar só porque outra pessoa diz para aceitar. Porque uma coisa é tu dizeres para as pessoas eu aceito, outra coisa é no teu interior. E quando o acontecimento constantemente aflora à tua pele e à tua mente
e te perturba, te desequilibra, a partir daí tu não aceitaste. Tu não sabes o que é a aceitação. Por isso, eu convido-te a que tu possas fazer uma retrospectiva na tua vida, em ti próprio, nas tuas atitudes, nas palavras que tu tens, na incompreensão que tu às vezes demonstras ao não analisares a atitude errada ou certa que vem da outra pessoa e, portanto, na tua falta de aceitação para com a própria vida. Tu aceitas, muitas das pessoas não aceitam, tu aceitas o facto de estar vivo e de teres a tua vida, mas não aceitas ser pobre, não aceitas ter tanta dificuldade e tanto trabalho para conseguires um lugar ao sol. Tu isso não aceitas. E por isso conduz-te muitas vezes à depressão, àquele desequilíbrio que eu atrás falei. É preciso ter consciência do que é a aceitação. E a aceitação não é mais nem menos do que uma análise aos acontecimentos, do que uma análise à própria vida, à vida das relações interpessoais, à vida das relações com a sociedade. Quando tu conseguires parar um pouco e te acalmares e analisares a tua conduta e a tua atitude para com os outros e a atitude dos outros para contigo e os acontecimentos que são naturais na própria vida e tu os compreenderes, aí entras num processo de aceitação. E nunca mais, ao pensares nesses acontecimentos, sentirás qualquer tipo de sentimento contrário àquele que seja da paz, da tranquilidade e, sobretudo, de uma grande compreensão. Tens de perceber que tudo começa por ti. Tu és o teu próprio centro. Quando tu te envolves com os outros, deixas tu de ser o teu próprio centro. Tu és o centro dos outros e os outros são o teu centro. Enquanto tu não fizeres a divisão exata através da aceitação desse encontro que existe entre tu e o outro e tu, tu não consegues aceitar nenhum facto da vida. Por exemplo, analisando o teu trabalho, não gostas do teu trabalho, não gostas das pessoas que trabalham contigo. Tu tens que perguntar a ti próprio porque é que não gostas do teu trabalho. Porque é que não gostas das pessoas que trabalham contigo. Porque é que te faz tanta diferença alguém te chamar a atenção? Porque é que te faz tanta diferença as pessoas te contrariarem, que tu achas uma contrariedade? A aceitação aqui funciona como um processo apaziguador, um processo de conhecimento, de compreensão e, sobretudo, um processo de autorrealização, no sentido que tu vais ter uma ação diferente a partir do momento em que fazes uma aceitação plena, consciente, observada, analisada e em que tu compreendes o acontecimento que se está a dar em teu redor. Já alguma vez pensaste que poderás ser tu próprio que estás a causar nos outros para que eles te possam contrariar? Para que as coisas não te possam estar a correr bem? Já alguma vez pensaste que tu às vezes usaste palavras que não devias, tiveste atos que não devias, tiveste a ação e cometestes uma ação negativa e que provocou o outro? Aí também tens a tua responsabilidade. E a aceitação serve mesmo para isto, para compreendermos, para apaziguarmos e para não voltarmos a passar pela mesma situação, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento e com o mesmo desequilíbrio. Passamos agora às perguntas. Então eu vou para aqui ver as perguntas que estão por aqui. Eu vou responder aqui à Sheila. Sheila, tens de ter calma e serenidade. Eu vou-te explicar porquê. Porque toda a atitude que tu tiveres agora, toda a atitude, estou a responder para a Sheila mesmo,
Toda a atitude que tu tiveres agora não é boa por uma questão energética. Mais tarde eu digo-te quando deves ter essa atitude. Pelo menos dou-te como conselho. E tu toma-lo se quiseres, porque és livre. Mas por agora não faças nada. Calma e serenidade. Porque é assim, o universo sempre nos dá as coisas. E aquilo que tu semeaste é precisamente aquilo que tu vais plantar. Talvez algumas pessoas tenham que ser arredadas do caminho, mas não és tu que as vais arredar. O próprio universo, a própria energia as vai arredar. E aí tu verás a tua situação mais ou menos resolvida. Ana Paula Venância, há muito tempo que não falo contigo. Amo-te muito, gosto muito de ti, mas ainda não chegou à altura de falarmos. E já não falamos há mais de 2 anos, com certeza. Nelson, boa noite também. Não vou dizer boa noite a todos, vou tentar ver. A Carla Moio diz assim: o que estou a passar tenho de aceitar ou vou sair? Prontos. Eu vou pôr nesta porque estava ali. Creio ser a capacidade de aceitarmos os factos e lidarmos com ele, ainda que não seja o que desejamos, só aceitando-nos conseguirmos superar. Portanto, tens aí a resposta, Carla Moio. E acho que deves mesmo pensar nisso seriamente. Claro, quando se está a desenvolver um trabalho, o ambiente em que fomos colocados nesse trabalho ainda não está adaptado a nós. Nem nós estamos adaptados ao ambiente. E é natural que as pessoas tenham uma certa inveja, um certo ciúme, ou se sintam ameaçadas e queiram fazer-nos a vida negra, que é o que acontece em muitos trabalhos de vocês com os vossos colegas. O que têm a fazer é entrar no trabalho com calma, com serenidade. O campo energético vosso, se for positivo, se for forte, nada vos vencerá. Se vocês forem com medo, forem muito tristes, forem já cansados e desesperados, evidentemente que o campo energético vosso está frágil e assim os outros conseguem cavalgar, entre aspas, em cima de vocês. Sempre que entrarem no vosso local de trabalho, ponham a vossa energia positiva, ponham o vosso pensamento positivo, ponham uma atitude positiva, que logo os outros que não vos aceitam no vosso trabalho, eles não terão força, nem coragem, nem terão audácia e nem arte para vos magoar. Pensem nisso. Joana Ferreira. Às vezes nós confundimos o amor. Joana Ferreira, estou a responder para a Joana Ferreira. Às vezes nós confundimos o amor com a paixão, com a atração, até com a empatia. O amor é algo muito mais forte. Nas relações uns com os outros, continua a pôr, que eu depois vou olhando, não apagues o que vais pondo, porque eu só estou aqui a fazer umas coisas. Obrigado. Então, Joana, tu perguntas, o amor não é o que era, é o que faço. Repara uma coisa. Quem deixou de amar fostes tu. Tu tens de compreender porque é que deixaste de amar. Mas será que o amavas? Será que havia mesmo amor? É essas interrogações que tu tens que fazer. Nem é culpa dele, nem é culpa tua. A culpa está, por si só, do amor ser algo simples, mas muito complicado. Mas de nós misturarmos o amor com a atração, com a empatia, com a química, termos química um pelo outro, essa química, isso não é o amor. O amor transcende. Geralmente, quando se ama alguém, já se é velho, já se tem uma certa maturidade. A maior parte dos jovens não ama as suas namoradas. E as suas namoradas não os amam a eles. Às vezes é um encaixe que é necessário. É a sociedade que propõe aquela relação. Mas ela não é pensada, porque se amassam, não se usavam tanto uns aos outros. E lá está. Nós temos que aceitar numa relação se é amor, se é paixão, se é atração, se é empatia ou se é que nenhum de nós quer ficar sozinho. Mas isso não é amor. Porque há muitas relações
muitos casais que estão juntos só para não ficarem sozinhos. E há muitos que estão juntos para dividir as contas. O amor vai para além dessas coisas. O amor constrói-se dia a dia, passo a passo. Agora, às vezes, as pessoas têm uma necessidade muito grande de ter uma companhia, de terem quem dividir as contas, de ter necessidade de quem vão fazer a relação sexual, de não dormirem sozinhas, de não estarem sozinhas. Isso não quer dizer que seja o amor. Por isso lá está a tal, tu aceita-lo, ele aceita-te, mas tem de compreender o porquê dessa aceitação, dessa ligação. Outra problemática é que ninguém passa na nossa vida por mero acaso. Se alguém passa na nossa vida, tem um propósito. E nós só conseguimos ter essa relação se conseguirmos perceber o propósito da nossa vida. Está aqui uma pergunta que eu até acho graça a ela. Eu não sei. Eu não sei, mas eu vou responder. O Emílio Viola diz assim: a minha companheira não quer ter relações mais do que uma vez por semana. Devo aceitar? Claro que deve. Deve aceitar. Porque os homens têm mais necessidade de ter sexo do que as mulheres. E também vai da educação. Da educação que ambos tiveram. E vocês às vezes não reparam nisso. Lá está a tal falta de análise. E uma vez que as mulheres têm menos necessidade de ter relações sexuais, evidentemente que não estão tão predispostas como os homens. Mas existem mecanismos. Os homens não precisam de ser infiéis e nem de trocar. Existem mecanismos que os homens têm que, ao usarem, também já conseguem um certo equilíbrio. Agora, eu jamais teria uma relação sexual com uma mulher só porque me apetecia. Se eu perceber que ela não quer, evidentemente que eu não vou ter essa relação. Mas farei tudo com muito carinho e criando situações para que o apetite dela se abra juntamente com o meu e para que possamos ter essa ligação. E aí está a aceitação. A aceitação do outro não ser igual a nós e nunca vai ser igual a nós. A Márcia Rodrigues Rino tem aqui uma coisa muito gira. Muitas vezes a carência faz muitas dúvidas às pessoas. Isso e mal esperar muito das pessoas. E eu vou traduzir isto, mas é por outra maneira. É verdade que a maior parte das relações existem, mesmo as relações de amizade, cuidado, não estou só a falar em relações entre homem e mulher, mesmo as relações de amizade, existe uma coisa muito importante. Realmente o fator principal é a carência. Foi o que eu disse na bocado à outra a senhora que me perguntou. A carência realmente é um fator, até no emprego, até na subirmos na vida, a carência é um fator que nos faz ter atitudes bastante negativas, mas também nos pode atirar para atitudes de submissão, o que é muito mau. Nós não devemos ser submissos. Todos devemos ser ativos, pessoas ativas em todos os aspectos da vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de que ninguém. Todos têm experiências diferentes. E as relações, sejam de amizade, sejam amorosas, sejam pai e filho, dão-se para isso. Para trocarem as experiências de cada um, para haver um maior amadurecimento mais rápido e mais profundo na vida de cada um de nós. E para que nós obtenhamos o equilíbrio. Pronto, agora uns estão a responder aos outros, vocês vão lendo que uns respondem aos outros, embora vocês possam não concordar, mas acho que devem fazer. O Irídio Santos diz assim: boa noite. Por vezes estamos tão cansados na vida que nos turva a visão e não conseguimos perceber o que aceitar, nem quando aceitar. E com isso, por vezes, tomamos as decisões erradas. E, evidentemente, aqui está alguém já a pensar. E isto é realidade, não é por vezes, é vezes a mais que acontece.
Nós estamos cansados da vida, estamos desesperados, não estamos bem connosco próprios e não pensamos que os outros estão a sentir o mesmo que nós. É que eles também não estão bem connosco, com eles próprios. E então, às vezes, nós não aceitamos, nos revoltamos. Reparem no acontecimento que se deu hoje em Portugal. É muito triste, mas aconteceu. Ou ontem. Um casal ia tratar do poder paternal da filha, mas o homem, egoisticamente não compreendendo o percurso da mulher de certeza, vai e mata a sogra, mata a própria filha e mata-se a ele. O que é que originou isto? Para já uma falta de análise muito grande. Para já uma falta de capacidade de gostar, pelo menos, já não digo de amar, de gostar. E para já uma falta de conhecimento muito grande. Não havia necessidade nenhuma matar a sogra, muito menos matar a filha e depois matar-se a ele. Era interessante ele ter ficado e passar os anos na cadeia, porque às vezes quando as pessoas não aprendem bem, aprendem a mal. E às vezes a cadeia serve para isso mesmo. Porque aqueles que se julgam mais fortes quando são presos são os mais fracos. São aqueles que são humilhados na cadeia, levam porrada, são violentados, ganham sida, ganham hepatite B e ganham hepatite C. Vês o que faz a aceitação, ou a não aceitação. A não aceitação pode nos levar a situações que nós não gostaríamos de viver. Pois o que é que nós fazemos? Acusamos Deus, acusamos os espíritos, acusamos toda a espiritualidade, acusamos os vizinhos, mas não somos capazes de parar que afinal fomos nós que tomamos como propriedade nossa uma coisa que não é propriedade nossa. Porque ninguém é propriedade de ninguém. Enquanto não houver esta aceitação, através da compreensão e da análise, que ninguém é de ninguém, garanto-vos a vocês que mais acidentes, mais casos como este aparecerão no nosso país, porque nos outros países menos desenvolvidos que nós é o pão nosso de cada dia. E isto é a aceitação da falta de valores. As pessoas não aceitam que não têm valores. E as pessoas têm que começar a cultivar os valores. Eu sou contra agarrar-se em Deus para nós adquirirmos valores. Mas sou contra, entre aspas, porque eu não sou contra de nada. Mas não sou, e sou muito a favor, da introspeção e do contacto espiritual. Eu, com a espiritualidade, não me servindo de outras pessoas, para realmente adquirir os valores. E sou mais ainda a favor do grande humanista. O humanista é aquele que olha para a sociedade, compreende, entende, aceita a diferença social e aceita através da compreensão e consegue conviver através dos valores humanos com a própria sociedade e não tem estas atitudes. E depois nós choramos muito, ficamos com muita pena. Ai, coitados! Dizemos assim essas coisas. Mas não há que dizer. Porque o que aconteceu da falta de aceitação e daquele senhor não saber aceitar pode acontecer comigo, contigo e com ele. Por isso, há que ter em consideração, muita consideração, a aceitação. Olá, Hugo, boa noite. Eu depois vou-te responder aquilo que me é intuído dizer porque nós somos amigos no Facebook, Margarida Bessa. Eu depois vou-te dizer porque é que estás a sentir isto. Aqui não vou porque está no direto. Mas eu depois vou-te dizer. Está bem? Hilda Pinheiro, faça favor de ter uma atitude mais positiva. Não cultive, porque você, a partir do princípio que aceita que tudo vai correr mal, garantidamente as coisas lhe correm mal. Quando o vídeo acabar, puxe um bocadinho o vídeo ao princípio e veja o que eu disse sobre a aceitação e tente seguir esse caminho da aceitação. E aí verá que as coisas estarão diferentes. Sim, nós cada vez estamos mais egoístas. E é verdade. O egoísmo também faz com que nós não tenhamos a visão e nem a noção da aceitação.
Nós não podemos ser egoístas, porque nós não somos únicos no mundo. Eu costumo dizer assim, se tu queres fazer maldades e queres viver uma vida muito própria, muito tua, muito egoísta, então vai para um monte. Mas mesmo assim tu não vais ser livre de fazer tudo o que queres, porque vais ter que respeitar nesse monte a natureza e a vida animal, porque se não respeitares não vais conseguir estar nesse monte. Agora, tu vivendo em sociedade, tens que ter consciência de que há determinadas regras que não podem ser ultrapassadas e há determinados valores que não podem ser subestimados e muito menos desprezados. Lá está. Tens de aceitar a diferença de todos. Uns conseguem chegar mais depressa ao 7º andar porque vão por elevador e outros têm que subir as escadas para chegar ao 7º andar. É uma questão de aceitação. E por algum facto anterior da nossa vida presente que aconteceu e que ainda hoje está a interferir em nós, é porque há uma falta de aceitação. Porque a aceitação depois vai ver a problemática de uma maneira diferente e nós conseguimos passar por coisas semelhantes no futuro de uma forma diferente, sem tanta violência psíquica, sem tanta violência verbal e sem tanta violência física. Pensem nisso. Eu acho que as pessoas têm todas direito à dignação, à indignação. E aquilo que vocês acham mal, isto respondendo aqui à Sheila Ribeiro, e aquilo que vocês acham mal, façam o seguinte, indignam-se sempre. Façam petições, escrevem no Facebook, olha, a vez de mostrar essas fotografias no Instagram, tudo. Escrevam as vossas indignações. Esperem lá que eu vou aqui perguntar como é que se diz mesmo, que eu estou muito disléxico. Indignado, não é? Indignações. Indignação. Portanto, escrevam as vossas indignações. Mandem as vossas indignações para os vários departamentos, para os hospitais, para os tribunais, para o Primeiro-Ministro, para os deputados. Mandem. Façam isso todos. Porque se todos se indignarem, as coisas começam a melhorar. O mal é que vocês ficam nesse comodismo. Laissez-faire, laissez-passer. E isso não é espiritualidade, isso não é desenvolvimento, isso não é ser-se humano. Porque uma coisa que pode não estar a acontecer agora comigo e nem me afetar, está a afetar centenas de milhões de pessoas. E eu também tenho que me preocupar. É verdade que saiu um estudo há pouquinho tempo por causa das crianças. As crianças, na verdade, diz a pergunta. Opa, ai, desculpa, não se diz opa. Agora escalhou. Foi aqui o meu técnico, que ele está ali a escrever no quadro. Diz a pergunta. Eu vou-te dizer. Eu hoje escolhi responder, porque eu estou aqui com o telemóvel, vê lá se apanha. Não vejo ali na pena. Então estou a ler o que vocês estão a escrever. Estou a ler o que vocês estão a responder uns aos outros. Eu não estou a ler as perguntas do quadro. Eu disse, ponham as perguntas no quadro, porque depois eu já não posso fazer isto por causa da vista. Quando eu puder, vou fazer por aqui. Porque eu assim, faço assim e rapidamente só digo o vosso nome e diga de quem estou a responder. Não leia a pergunta, porque a pessoa sabe que é para ela, porque eu estou a dizer o nome. Portanto, peço desculpa hoje não estar a ler as perguntas, porque vocês todos podem ler as perguntas uns dos outros. Então, eu estava a dizer, que aqui a Fátima Marques disse que, pronto, a forma como ela escreve dá a entender que as crianças vão ser no futuro, mas não tirem. Deixem estar, ponham a letra mais pequena, porque há um ou outro, depois eu vou aí. Então o que acontece? Acontece que as crianças estão muito agressivas hoje e no futuro as crianças não vão ser os adultos como foram os nossos pais e como fomos nós, porque aquelas agora que são da idade dos 25, 35, 40 anos, também já não são como era no meu tempo. E porquê? Porque realmente há falta de convívio social. O que é que os pais fazem? Põem a tablete nas mãos dos filhos, põem o telemóvel, põem os filhos a ver televisão, veem-se todo tipo de bonecos. E houve um estudo que saiu que diz que se os pais estão a educar mal os filhos, isto é um estudo científico, se os pais não começarem a ter atitudes
mais coerentes com os seus filhos, vão acabar por perder os seus filhos e eles tornam-se muito agressivos e tornam-se muito egoístas e muito antissociais. E é daí que vem uma certa violência. Não pensem que aquelas pessoas que matam mulheres e que matam homens por causa de casos passionais não é falta de educação. É mesmo falta de educação. É falta de valores. Essas pessoas tiveram pais que não admitiram eles, os pais não admitiram serem contrariados. Os filhos, quando crianças, captaram sempre isso. Ao chegar à idade adulta, eles também não admitem a ser contrariados. Eles viram os pais a bater nas mães e a bater neles violência exagerada. Uma bofetada cabe sempre bem na hora e no momento certo. Eles próprios vão usar essa violência exagerada. Se não é nos pais, é nos tios. Se não é nos tios, é na escola. Se não é na escola, é na sociedade. Se não é na sociedade, é na televisão. Se não é na televisão, é na internet. Se não é na internet, é no iPhone, no Vodafone, no que vocês quiserem, e é na tablet. Porque os desenhos animados, ainda outro dia saiu um estudo dos desenhos animados. Os desenhos animados que a gente mostra às crianças de 3 anos e 4 anos são bastante agressivos e convidam as pessoas, essas crianças a serem mesmo egoístas, não convidam a ser altruístas. Tanto que aqueles desenhos animados que têm a missão do altruísmo, dos valores, são os menos vistos. É mais engraçado nós apanharmos as crianças. É mais engraçado? Não, é menos engraçado. É verdade que apanhamos as crianças a ver, por exemplo, os bloggers, onde eles dizem qualquer tipo de asneira, onde eles a jogar aqueles jogos fazem tudo para ganhar os jogos. Não olham a meios para atingir os fins. E é matar aqueles bonecos todos. E assim, a criança vai ficando com isso. São esses os valores que estão a ser transmitidos a essas crianças. Por isso vocês não têm que se queixar, porque cada um tem o que merece. Eu, como educador, sou responsável pelos meus filhos. Tu, como educador, és responsável pelos teus filhos. O teu pai, como educador, é responsável por ti. Mas chega-se a uma fase adulta que nós temos a capacidade de mudarmos isso tudo. Lá está. É através da aceitação. Quando aceitamos que tivemos uma vida, não fomos amados, não fomos desejados, os nossos pais não nos deram a atenção, deram-nos tudo o que era possível imaginar, mas não nos deram o carinho, o afeto. Se nós aceitarmos isso, não com revolta, mas aceitarmos porque eles não sabiam fazer de outra maneira, logo automaticamente nós somos levados a pensar que temos que fazer de uma maneira completamente diferente. Ana Maria Carvalho, ela pôs aqui uma pergunta, mas ela pôs mais para trás. Agora eu não sei. Só vendo aqui. Espera lá. Tens aí. Puseste a lei ela. Não, Ana Maria Carvalho. Ela diz que eu nunca respondo às perguntas dela. Pronto. Eu vou-te responder à Ana Maria Carvalho. Olá, amigo, fizeram coisas muito. Mas eu devo aceitar, mas nunca esqueço financeiramente. Pronto. A aceitação não é o esquecimento, Ana Maria Carvalho. A aceitação é compreender porque é que te fizeram isso. E tu aceitas o facto de que te fizeram isso. Mas não tornas a deixar que te façam isso. Começas a ver de outra forma, quando acontecer a mesma situação, para que não te façam o mesmo. Isso foi como alguém que te roubou. Tens de compreender em que é que tu cedeste, Ana Maria de Carvalho, e o que é que tu estavas distraída que deixaste alguém a roubar-te. Então, tu deves aceitar que te roubaram. E depois, com essa aceitação, depois de compreenderes o porquê de te roubarem, não deves... O roubar aqui é uma metáfora que eu estou a usar. Não deves, no futuro, entrar nas situações que te podem levar a ser roubada. Porque assim estás a cair no mesmo erro. Tens de aceitar. Mas aceitar consciente e a compreender o porquê que esse acontecimento se deu naquela altura. Agora, não tens que esquecer. A aceitação não pede esquecimento.
A aceitação é para nós vermos e aprendermos a viver de uma maneira diferente que vivemos até ali. E aprendermos a aceitar os problemas de uma maneira diferente que aceitávamos até ali. E aprendermos se devemos nos envolver ou não envolver nesses problemas. Pronto. Viste, Ana Maria Carvalho, que eu te respondi hoje? Mas depois eu vou ver isto com mais pormenor. Não vou dizer que prometo, mas porque eu sei que vou. Não é importante, Joana Ferreira, não é importante para nós, quando temos uma certa evolução espiritual e quando queremos nos desenvolver a nível espiritual, não é importante para nós o que as outras pessoas dizem, fazem, ou se estão melhores ou não estão, ou se julgam pela aparência, ou se não julgam, ou se têm status social ou não. Repara uma coisa. Tanta gente em Portugal que tinha status social, que eram doutores, engenheiros, advogados. Todos eles foram o quê para nós? Ladrões. Simplesmente ladrões. Passaram a vida a roubar um povo. Nós hoje estamos sem dinheiro por causa desses ladrões. Então, interessa alguma coisa ser como essas pessoas? Agora, quem é que foi roubado? Foi quem as bajulou. Foi quem lhes deu a importância que elas não tinham. Foi quem lhes alimentou o seu ego. Agora, Joana, o meu conselho é, nós não estamos para alimentar egos de ninguém. Nem estamos para bajular, porque nós temos todos a mesma possibilidade. Eu já disse, uma pessoa chega ao 7º andar através do elevador mais rápido que eu a subir as escadas. Mas eu sei que chego lá. Nem toda a gente pode ser rica, nem toda a gente pode ser pobre, nem toda a gente pode ser remediada. Porque se tudo fosse perfeito, não estávamos nesta terra. Eu não era Fernando, e tu não eras Joana. E o outro não era António, o outro não era Filipe, e o outro não era Maria. Nós estamos na terra para aprendermos, para evoluirmos, para nos encontrarmos com a nossa própria a nossa própria espiritualidade. Pois está aqui algumas que eu tenho. Está aqui uma pergunta para a Beatriz Alves, que ela diz, ela faz uma pergunta a mim e eu respondo. Então, o Sr. Fernando, como médium, com as suas tem a capacidade de aceitação de certas maldades que advêm mesmo no campo espiritual. Eu só aceito quando compreendo. E quando compreendo, eu aceito. Na generalidade das vezes, mesmo as coisas mais inimigas da vida, quer a nível material, mesmo as pessoas ruins, más, eu já ajudei, quer espiritualmente, quer psiquicamente, quer através das palavras, quer através dos conselhos de muitas pessoas. Essas pessoas depois deixaram-me e disseram muito mal de mim. Rebaixaram-me abaixo de cão. Cuspiram no prato onde comeram a sopa. E eu estou a falar. Cuspiram no prato onde comeram a sopa. Foram e contaminaram toda uma série de pessoas que até tinham um certo respeito e consideração. O respeito, porque o respeito, quando existe, é verdadeiro. Aparentavam ter um certo respeito e consideração por mim. E elas atrapalharam isso. Estás preocupada? Eu não estou preocupado. E muito simples, porque existe a lei da causa e do efeito. Assim como fizeres, acharás. Esses irmãos e irmãs, que são humanos e espirituais, eles sabem perfeitamente que existe a lei do retorno. Conforme semearem, conforme colhem. Por isso, eu aceito, porque entendo isso. Eu tenho é pena, porque um dia os meus próprios olhos e os meus próprios ouvidos vão ver a desgraça a cair sobre eles. E aceito o facto de não poder fazer nada. Mas não quer dizer que não me sinta triste. Mas tenho a capacidade de aceitar, mesmo quando sou apunhalado pelas costas. Portanto, a Beatriz Alves perguntou e eu respondi. Vocês agora, se querem saber, vão ler melhor
a pergunta da Beatriz Alves. Podem ler muito melhor. Ó Emílio Viola, não troque nada de companheira, não seja tonto. Homem, masturbe-se. Compre um masturbador. Não seja assim. Faça uma coisa. Seja carinhoso, seja simpático, seja brincalhão. Ofereça umas flores. Ofereça um chantilim. Ofereça... Olha, seja assim. E você vai ver. Não vou dizer que ela vai ter relações sexuais todos os dias, que consigo que não vai. Mas pelo menos 2 vezes por semana vai. As outras 3 vezes por semana, olha, desbegalha o passagueiro, como dizem. Não sei, olha. Eu nessas coisas sou muito direto, desculpa. Vão-me desculpar, podem achar muito mal, mas sou muito direto. Porque nós temos a capacidade, os homens têm a capacidade de satisfazer, as mulheres é que têm muita vergonha. Mas os homens têm a capacidade de satisfazer. Ora, se eu com a minha companheira tenho 3 vezes relações sexuais por semana e eu preciso de 4 vezes, a outra vez já sei o que é que tenho que fazer. Agora é quando a companheira nos apanha a fazer isso e não gosta. Aí já temos que ter uma conversa e aí a aceitação é outra. Da parte da companheira, ela vê que nós temos necessidade e ela vai fazer um esforço. Mas nunca devemos obrigar, porque isso dá mau resultado. Vai. Deixem-se dessas coisas. Hugo Carveiro, estou a ler o que escreveu. Sim, Hugo, eu vou-te mandar uma opinião em privado, porque aqui esta opinião tem que ser dada em privado. Desculpa lá, eu não te vou dar isto publicamente, isto é para te dar em privado. Diz lá o que estavas a dizer. Está aqui os técnicos, hoje estou preocupado por eu estar a ler no telefone, estão a ver. Porque eles estão a pôr ali as perguntas, coitadinhos. Coitadinhos de mim. Deles não são nada porque eles são excelentes. Eles estão a pedir-me para vocês partilharem, se não se importarem. E para partilharem, e para fazer mais o quê, então? Era só partilhar? Era só partilhar? E eu tenho aqui um técnico que é ao fim da macacada. Um dia hei de gravar sem ele saber a voz dele e destroça e depois ponho-a no ar. Este é o fim da macacada. Para partilharem o vídeo quando estamos em diretos, para serem... podem pôr todas as perguntas, depois eu analiso e vou-vos dar alguns de vocês vou-vos dar as respostas. Eu não me vou esquecer, porque uma vez que estou a mexer no meu telemóvel fico mais ou menos decorado na minha cabeça e vou-vos dizer alguma coisa. Não se preocupem de eu não responder a perguntas pessoais, mas eu não vou responder a perguntas pessoais, eu só vou dando o tema em si, da aceitação. É isso que hoje estou a falar. Portanto, se algum dos vossos problemas estiver dentro da aceitação, falo. Se outros não, eu vou falar em privado, num privado para vocês. Ou seja, eu vou mandar mensagem para vocês. Vou aproveitar de estar a ver no computador o vídeo mais uma vez, ler, toco, vou ao vosso mensageiro e deixo lá a resposta. Por isso vão estando atentos. Não vou fazer tudo de uma vez, vou fazendo aos poucos. Escreve se tiveres aí alguma coisa. Como aceitar tanta estupidez humana? Eu gostei desta. Ana Cristina Monteiro Santos. Como aceitar? Mal de nós não aceitarmos. Agora, não quer dizer que estamos... não quer dizer... O aceitar não quer dizer para ficarmos parados. Por isso é que eu ainda há bocado disse a alguém, há que se indignarem. Há que mostrarem que estão indignados. Escrevam para onde direito, mandam mails, mandam uma contestação. Se for para o hospital, é para o hospital. Não tenham medo. Se for para o tribunal, é para o tribunal. Se for para o primeiro-ministro, é para o primeiro-ministro. Se for para os deputados, é para os deputados.
Nunca os tratem é mal. E nunca se esqueçam de fazer o seguinte. Vocês podem dizer tudo, mas têm que pôr sempre como título: eu estou a expor a minha indignação, para nunca serem acusados de nada, está bem? Eu estou a expor a minha indignação. O Mário Soares fez isso e fez tanta coisa e conseguiu dizer tantas coisas dizendo que estava indignado, e isso pegou moda mesmo. Portanto, vocês podem escrever, não chamem a nomes, escrevem e mostram a vossa indignação, mas nunca se esqueçam que o título é sempre a minha indignação, ou eu estou indignado com isto, e passam a pôr o assunto. Façam assim. Mas façam mesmo. Vá. Agora, vamos aqui. Fátima Monteiro. Eu estou a ler. Fátima Monteiro. A situação é delicada, porque mete um ser humano que foi maravilhoso na sua essência e que agora não está com as suas capacidades. Evidentemente que eu aconselho a que faça oração e, sobretudo, a que faça uma conversa com o seu interior. E, por vezes, uma conversa mesmo sabendo, mesmo pensando que ela não está a perceber nada, uma conversa com ela. Diga que a ama, que a estima, que agrada-lhe estar a tomar conta dela, mas não lhe agrada vê-la naquele estado. Que ela tem a liberdade de escolher. E se for necessária, deixe-a partir. Porque as pessoas têm de partir, porque ninguém veio para ficar eternamente. E é muito triste nós às vezes queremos tratar de um familiar nosso e já não termos a capacidade e a força por causa das doenças que muitas vezes são mentais e aparecem com a idade. Quando é assim, nós devemos ser sinceros, devemos ser justos. E a questão da aceitação aqui tem realmente uma força muito grande. Eu não vou aceitar alguém estar a sofrer. Eu tenho que perceber porque é que a pessoa está a sofrer para aceitar esse sofrimento dessa pessoa. Porque às vezes nós não aceitamos o nosso sofrimento. Nós temos que perceber porque é que estamos a sofrer. E quando nós fazemos a pressão, ou quando nós nos pressionamos de aceitarmos, nós conseguimos resolver o problema. Por isso aí a oração era muito, muito bom. Eu, se fosse assim, fazia. E a oração é falar. Fale consigo. Eu preciso de forças. Eu preciso de coragem. Eu preciso de determinação. Eu preciso de estar completamente descontraída para a tratá-la. Depois falo com ela. Eu te amo. Eu quero fazer mais por ti, mas eu não sei muito bem o que fazer. Ajuda-me a fazer. Mesmo pensando que ela não está a perceber, garanto-lhe assim que ela percebe um pouco. E depois há a ajuda espiritual. Nelson Gaspar Pinto. Uma vez que já teve essa experiência, nunca é mau dar um conselho a ninguém. Deixe a pessoa livre para aceitar ou não aceitar o conselho. Porque o nosso problema é darmos um conselho e quase queremos obrigar que a outra pessoa aceite o conselho. Não podemos fazer isso. Nós mandamos o conselho para o ar. E temos a esperança que esse conselho vai ser escutado, compreendido e vai haver uma ação positiva. Mas nunca vamos obrigar ninguém a aceitar os nossos conselhos. Seja no trabalho, seja nas relações interpessoais, seja na sociedade. Não podemos obrigar ninguém a aceitar nada. Podemos é tomar uma atitude diferente para, com o nosso exemplo, levarmos a pessoa a refletir e a pessoa a transformar-se, a crescer, a amadurecer, a compreender melhor aquele problema e a ter uma atitude diferente. Gosto muito de vocês todos.
Eu também desejo pelo menos um grande abraço. Para vocês saberem que eu às vezes estou a ler tudo e não estou a ler nada. Prontos. Agora aqui no meu telefone é engraçado. Mas isto acontece também com as pessoas lá em casa, de certeza. Quando estamos, eu já não tenho... Apagou a luz. Quem é que apagou a luz aqui? Estou a sair às escuras ou quê? Não, não apagou a luz, nada. Está aqui. Pronto. Então, eu não quero tomar mais o vosso tempo. Eu agora vou terminar com uma oração. Podem continuar a deixar as perguntas. Depois do vídeo estar na página do Círculo Fraternidade, não se esqueçam de partilhar, porque há amigos vossos que precisam de conselho. Partilhem naquela de partilhar assim. Olha, vê lá isto. E pode ser que nós chegamos a muito mais pessoas, a muito mais irmãos e irmãs, e não estarmos a impor o espírito da mudança, mas estarmos a dar a oportunidade de cada um tocar-se em si próprio e fazer a mudança. Porque eu não consigo mudar ninguém. Só consigo mudar-me a mim próprio. Mas através do conselho, da minha postura, através da conversa dos acontecimentos que se dão, eu posso levar a pessoa a pensar que tem que se modificar, mas nunca obrigar. Eu não posso impor Deus e o diabo a ninguém, mas posso fazer com que as pessoas pensam na vida para além da morte, que nós temos várias vidas, que nós temos vários corpos, que nós somos uno, que nós somos espírito. Como espírito somos constituídos por átomo e todo o universo tem em comum o átomo. Isso eu posso fazer. Obrigar, não. Porque todos aqueles que obrigarem os outros, quer através da manipulação, quer através do bom discurso lindo, educado, e é assim muito bem formado, com fata e gravata, assim para fazer aquelas palestras como se fazia na URD, e vocês viram o dinheiro enorme que eles ganhavam, não é? Como outras seitas o fazem, e vocês às vezes até aceitam isso de bom agrado. Então, eu não sou assim, eu sou completamente livre. Eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não a estudei. Eu, quando abri os olhos para o mundo, já vinha assim. Portanto, muitas coisas são psicografadas, há psicofonia, através da mediunidade, estes termos espirituais, espíritas. Mas muitas vezes nós temos que nos lembrar que muitas vezes são memórias que estão a comunicar, ou são memórias que são apanhadas pelos médiuns. Porque existem muitas coisas que estão escritas, e nós depois analisando a realidade e confrontando a espiritualidade, nós vimos que elas não estão assim tão certas. Nós temos que nos pôr todos assertivos, ou seja, nós temos que perceber que a verdade não está nas nossas mãos, que a verdade não está por aí e que a verdade não é absoluta, é sempre relativa, e nós temos que acrescentar um pouco mais e movermos-nos para haver uma mudança mais positiva, mais proativa e mais equilibrada na sociedade que vivemos hoje e nos problemas atuais. Eu não posso estar a tratar um problema atual como um problema que tratava no século XIX, no século XVIII e no século XX, estando eu no século XXI. Entendido? É assim a espiritualidade, é assim o espiritismo, que é sempre um progresso, progredir, não é estagnar, não é dizer isto é assim, 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 assim. Isso fazem as seitas, isso muitas vezes faz o catolicismo, isso fazem aquelas religiões que não respeitam o livre-arbítrio. Se é que nós, dizem os cientistas, temos livre-arbítrio. Isso é outra questão. Temos, sim, senhora. A nível da espiritualidade, nós somos livres de fazer tontarias e coisas maravilhosas. Está nas nossas mãos. Mas uma coisa é certa. Nós somos responsáveis pelaquilo que fazemos e pelaquilo que criamos. Não são os meus filhos que vão pagar pelos meus erros. Sou eu que tenho que responder pelos meus erros. Ok? Gostei muito
de estar aqui hoje com os meus técnicos. Já tinha saudades, temos a andar todos doentes. O meu técnico diz para eu ir à bruxa e ele também vai à bruxa. Se vocês virem alguma bruxa por aí boa, dizem para ele e eu irmos à bruxa, porque nós andamos embruxados, porque andamos sempre doentes para vir fazer o direto. Portanto, peço-vos que mandem o telefone de alguma bruxa, de algum bruxo, de algum adivinho, de alguma coisa, e mandem dinheiro para a gente pagar a consulta, não é? Já agora, que para a gente ir lá esses, para ver se somos mais abençoados, para ver se o meu técnico se põe bem rapidamente e para ver se eu ponho bem rapidamente e se a minha técnica desgraçada dá mais atenção a mim, percebem? Isto é uma brincadeira, mas é estas brincadeiras que às vezes também são precisas. Agora, vou terminar. Se não te importas, apagas só as luzes aqui de cima, que eu quero ficar um bocadinho mais escuro, não é por nada, é porque estou a ficar cansado da minha cabeça. Vou terminar. Sheila, eu depois respondo, está bem? Mas a tua pergunta está engraçada. Mas eu respondo. Se não te responder quando chegar à casa, respondo-te amanhã. Está descansada que eu te vou responder a essa perguntinha. Então eu vou entrar em estado de oração, independentemente de estar aqui os meus técnicos a olharem para mim, que eu estou assustado. Eles parecem que estão. Eu vou-vos dizer. Olhando para uma, parece ela que está nas nuvens, deve estar em algum namoro espiritual. Olhando para o outro, parece o diabo que desceu aqui, que está a querer. É assim. Olha lá, cara. Deixa-me dessas brincadeiras. Isto é a gente a brincar. Ele não parece nada ao diabo. Ele está a olhar. Olha, está a fazer assim. Não sei o que é isso. Olha, se vocês entenderem. Vamos então terminar com uma oração. Quem me quiser acompanhar, faça o favor. Quem tiver aí um copinho de água, eu tenho aqui a minha. Ponha um copinho de água quando eu faço a oração e depois beba, que é para ficar mais tranquilo. Está bem? Por todos os lugares, por todas as coisas e por todos os acontecimentos, bons espíritos, bons mentores espirituais, anjos da guarda, santos, vós, sejais quem fordes, sois seres espirituais. Já passastes por esta terra, sofreste os mesmos padecimentos que nós, tendes mais experiência, estáis mais amadurecidos no conhecimento, estáis mais amadurecidos na atitude, estáis mais amadurecidos na espiritualidade. Nós não podemos pedir-vos a vós que resolveis os nossos problemas, mas podemos solicitar-vos a vós a vossa presença amorosa, mesmo sem a sentir, para não haver irmãos e irmãs assustados, a vossa presença amorosa, o vosso toque na nossa mente, na nossa essência e no nosso coração, para que tudo o que temos de melhor desperte em nós, acorde em nós, para que nós saibamos então ultrapassar todos os nossos obstáculos, todas as nossas barreiras, e para que nós tenhamos o dom da aceitação racional e espiritual em equilíbrio. Há muitos irmãos neste momento em sofrimento que desencarnaram e precisam de auxílio. Por isso solicitamos a vós, que mais rapidamente podereis chegar ao pé deles, que os abraçais com a energia da fraternidade e a energia do amor, para que eles possam despertar e seguir para a pátria espiritual. Há muitos irmãos e irmãs nossas que estão confusos nesta terra, que são enganados, são manipulados, estão escravizados. Todos eles precisam de um abraço espiritual. Todos eles precisam de um toque. Por isso, pai e mãe esotérica, são teus filhos. Abraça-os, ameniza as suas dores, mas faz com que cada um desperte para si próprio, para que cada um tenha a consciência de mudar o rumo da sua vida. Embora saibamos que muitas coisas são predestinadas quando da nossa nascença, do nosso reencarne, nós também temos consciência que podemos alterar aquilo que está predestinado. Nós temos consciência que poderemos alterar tudo na nossa vida, que é difícil, que demora o seu tempo,
que às vezes não temos paciência. E é por isso que solicitamos a vós, nossos amigos espirituais, seres espirituais, nos envolveis, nos tocais, para que nós tenhamos força, paciência, coragem e persistência para nos redescobrirmos e nos descobrirmos, para conseguirmos, então, viver uma vida tranquila, em paz, sabendo que existem dissabores, mas aceitando esses dissabores através da compreensão e modificando e vendo de forma diferente esses dissabores. Para já, a minha gratidão para todo o universo, a minha gratidão para todos os seres humanos, para todos os homens, mulheres e crianças, porque todos eles têm um papel importante até para a minha própria evolução e para a própria evolução de tantos irmãos e irmãs. A minha gratidão para com o universo, para com o reino mineral, vegetal e animal e humano. A minha gratidão para com tudo e para com todos. Até à próxima. Eu vos amo.